Os palmeirenses acreditam que o técnico sempre tem um plano. O Abel, ele sempre que ele não tá bem, ele transforma o time. Já do lado rubro-negro, o torcedor ainda olha desconfiado para o treinador. Mas a partir de quarta-feira, tudo pode mudar. Tá chegando a hora. Simplesmente Flamengo e Palmeiras. Você acha que o Flamengo chega como favorito para o duelo, Zupac? O Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio desde 2015 e não faz um gol desde 2018. Isso e muito mais agora. Os palmeirenses acreditam que o técnico sempre tem um plano. Sempre tem uma carta na manga, né? Sempre dá um jeito de mexer um ou outro ali, entrar e fazer o bem feito, né? Que é trazer a vitória para nós. O Abel, ele sempre que ele não tá bem, ele transforma o time e sempre passa pelos problemas, né? Então, a gente sempre confia. O Abel é nosso ídolo e ele vai dar um jeito. O torcedor do Palmeiras confia muito no professor Abel, né? Então, vamos para cima do Flamengo. Já do lado rubro-negro, o torcedor ainda olha desconfiado para o treinador. Tite não desfruta do prestígio que Abel Ferreira tem com os palmeirenses. Mas a partir de quarta-feira, tudo pode mudar. O Flamengo de Tite e o Palmeiras de Abel Ferreira estão diante de um desafio que vai marcar a temporada. Tá chegando a hora. Simplesmente Flamengo e Palmeiras, o PAC, Kifuri, fã do esporte. Vamos debater um pouco. Eu tento sempre... O calor do momento é de um Palmeiras que vem de resultados ruins na última semana, o Abel bravo, como a gente viu na reportagem, e o Flamengo crescendo em Brasileirão. Mas eu acho que se fosse há uma semana, a gente não trataria... É claro que uma semana no futebol as coisas mudam, e hoje uma semana eu não estou minimizando isso. Mas eu queria jogar para vocês tentando entender quanto esse calor do momento retrata o que é Palmeiras e Flamengo. Você acha que o Flamengo chega como favorito para o duelo, Zupac? Ou também não vem com essa, não? E aí? Não acho que chega como favorito para o duelo. Eu acho que é um duelo igual. O que preocupa muito o Palmeiras é a ausência do Estevão. E esse menino, ele já adquiriu um status de diferencial da equipe. E eu não estou falando só pela maneira que ele joga, assim. Se você se debruçar na produção da equipe, né, no visual do campo, tem diferença. Se você se debruçar nos resultados do time, tem diferença. Se você se debruçar nos números da equipe, tem diferença. O Estevão é o maior finalizador do Palmeiras no campeonato. E a gente está falando de jogos, e o jogo contra o Vitória ele esteve em campo, mas não estava bem no jogo, depois saiu machucado. De jogos, e o próprio Abel falou isso, contra o Fluminense e contra o Vitória, que o Palmeiras vive um mau momento técnico no seu setor ofensivo, para definir as jogadas. Então, dentro desse mau momento que o time vive, nas palavras do próprio técnico, no setor ofensivo, você não contar com o seu principal atacante, e o Estevão já é o principal atacante do Palmeiras na temporada, especialmente depois que o Endrick foi embora, é um problemão, assim. E o Palmeiras... É muito possível compreender o palmeirense que viu o time reserva contra o Vitória e falar, poxa, mas o Abel tirou todo mundo e o time jogou mal. Mas contra o Fluminense foi o time titular e o Palmeiras jogou muito mal também. Então, a semana é de um futebol abaixo. E gera preocupação para o que vem pela frente. Eu acho até que menos na Copa do Brasil. É claro que é importante ganhar. É claro que para o Palmeiras, né, para o que é o projeto do Palmeiras, perder um mata-mata para o que é o Flamengo sempre traz algum tipo de sequela. Mas a gente espalhando o calendário, a Copa do Brasil é a terceira competição, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. Agora, essa sensação, esse sentimento que o palmeirense tem de que sempre nos momentos ruins o Abel consegue reinventar a equipe, isso é verdade, né? O Palmeiras, nesses 4 anos, passou por vários instantes de baixa. E o Abel sempre conseguiu encontrar um caminho. Às vezes sacrificando uma competição. Ano passado, a Libertadores foi sacrificada porque o Palmeiras estava no momento de baixa quando enfrentou o Boca e o Abel só foi encontrar o caminho após a Libertadores. Então o Palmeiras chega nessa questão. Esse momento vai se prolongar ou foi uma semana ruim e a sacudida que o Abel deu, inclusive no elenco, vai ter algum tipo de efeito? Mas eu vejo as equipes chegando em situação de paridade porque são as melhores equipes do país. E tem características muito fortes para o mata-mata, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Enquanto você começava o seu comentário, me veio isso na cabeça, né? Do Abel
sempre dá um jeito, e eu acho que o que o palmeirense torce é para o momento de baixa cair meio num buraco do calendário, sabe? Naquele momento que vai ter uns 4, 5, 6 jogos menos importantes, não num momento tão agudo. Esse mês não é o mês, o Abel vai ter que achar uma solução meio rápido. Queria te ouvir também nesse sentido, de paridade, ver equilíbrio entre os dois e esse impacto da ausência Qual o tamanho dessa ausência do Estevão? Sim, eu vejo o confronto muito equilibrado, não arriscaria nada percentualmente para ninguém, nem pela sequência de jogos, nem levando em conta o que aconteceu na última amostra aí, a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Acho que a estratégia em mata-mata faz com que esses encontros sejam bem diferentes, né? A gente tem as impressões das atuações de cada um até agora pelo Campeonato Brasileiro, mas as coisas vão mudar muito, porque no confronto de ida e volta, e o Abel ele sempre fala sobre isso, o Tite também fala, tem outras coisas que entram em campo, como certas estratégias de jogo preparadas especificamente para uma equipe, para um adversário. A depender do resultado do primeiro jogo, muda-se alguma coisa para o segundo. Normalmente, o primeiro jogo é aquele em equipes tão equilibradas, né? Num duelo tão equiparado, em que a preocupação maior é evitar que a coisa se desequilibre para o segundo jogo, mas eu não consigo apontar nem um percentual de favoritismo para ninguém. Agora, além da falta que o Estevão já faz e se comporta com uma compostura tamanha que eu não tenho a menor dúvida que ele em campo teria condição de ser decisivo, mesmo num estágio de cobrança maior, mais holofotes, mais pressão para ele jogar bem, ao que tudo indica ele não estará, e a gente não vai ter essa resposta. Mas tem uma questão já histórica a respeito do desempenho do Palmeiras contra o Flamengo jogando no Rio de Janeiro. E é metade do confronto. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Rio desde 2015 e não faz um gol desde 2018. Ah, mas não são tantos encontros assim. Tudo bem, mas essa é a história. Isso não entra em campo, mas isso é uma coisa que a gente, pela quantidade de tempo, duas equipes que se acostumaram a ser rivais em absolutamente tudo nas últimas muitas temporadas no Brasil, a gente precisa falar. Então tem uma questão, o Palmeiras acabou de voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro, perdeu por Fluminense lá. Em regra, nos últimos anos, os times paulistas têm tido problemas no Rio, São Paulo talvez seja uma exceção. Mas as coisas são diferentes no mata-mata. Mas o Palmeiras leva, além da ausência do Estevão, a ausência de resultados e de gols há muito tempo no Rio de Janeiro contra o Flamengo.